voce di Maria dentro l'anima mia. Boa noite. Come un balsamo scende Abri mais cedo para a gente escutar uma música e a gente entrar nesse clima, para que a gente possa enviar para todos a paz. Poder estar naquele hospital, mas estarem tranquilos para passar por essa doença, por esse vírus. Olá, Iris. Boa noite. Na hora de começar, né? Me deu uma vontade muito grande de poder
abraçar todo mundo que a gente está vendo, que está entregando seus filhos, seus cônjuges, seus pais, todo tipo de parentesco e amigo. Me dá uma vontade de abraçar, dar aquele abraço nessas pessoas. Puxa vida, quantas pessoas estão indo embora. Boa noite, tia Cíntia. Que bom que a senhora está aí. Boa noite, Alessandra. Se eu pudesse vamos escutar essa música que é uma oração. Na noite mais tormentosa, nossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, alegria e na bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Jesus entra na nossa casa. Quando vem a tempestade sobre as torres da ilusão, sois a luz divina, um cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos todos aqui em Teu nome, reunidos. Boa noite, Terezinha, Nilce. Vamos nos fortalecer, né, Terezinha? Nosso Pai misericordioso, estamos aqui, nos colocamos, Senhor Jesus, sobre a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos continuar contigo, assim como todos os seus discípulos e apóstolos, quando sentiram que estavam fracos, sentiu a tua presença, lembravam de uma passagem que o Senhor deixava, tão nítida e tão forte, e assim eles se sentiam fortalecidos novamente. Que assim seja, Senhor, nos lembrando de cada momento que o Senhor vem nos trazer em todos os seus ensinamentos.
Sede perfeitos. Capítulo 17. Boa noite, Cássia. Que bom também que você está aí. Características da perfeição. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Quem que é perfeito? Deus. Jesus também conseguiu essa perfeição. Mas Deus ainda está acima de tudo. E essa perfeição, a gente, pelo que eu entendo aqui, que a gente, parece que a gente conseguiria chegar nessa perfeição. E aí ele fala, se fosse dada a criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Então é uma perfeição diferente. Não é essa perfeição igual a Deus, porque senão nós também seríamos Deus. E aí, cadê o monoteísmo, né? Onde só há um Deus. E nós conseguiremos uma perfeição. Nós conseguiremos cada vez mais estar burilando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso ser, e nós vamos adquirindo uma melhoria, mas ser igual a Deus, isso não seria possível, porque senão teria vários deuses. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão por isso. Ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus diz, amar os vossos inimigos. Amai aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. Hoje eu não estou querendo ficar em pé não, danado. Aí. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma
um pouco mais ou um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação. Isso que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então vamos entender isso aqui, né? Então, a gente conseguiria, o modelo que Jesus traz é para que a gente ame os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. E aí ele vem a mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais ou um pouco menos, o sentimento de caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Então, nós temos esse sentimento de caridade e a gente vai adquirindo isso cada vez mais, porque se nós não fazemos a caridade, porque, veja só, né? Pelo que eu estou entendendo, nós viemos desse princípio do egoísmo e do orgulho, que é a nossa negação, a negação a Deus. A gente coloca o nosso personalismo e ali a gente só olha para nós. Quando a gente começa a enxergar o outro e a gente começa a tirar esses defeitos nossos, nós começamos a conseguir fazer a caridade. Você vê que quando a gente é orgulhoso, a gente é egoísta, a gente não consegue valorizar o do outro. Só o nosso que é perfeito. Então você faz um bolo, não, o meu bolo é mais gostoso. O bolo do outro não é. Se a gente vai comer o bolo do outro, o outro pode estar maravilhoso, mas você fala assim, mas o meu é mais gostoso. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Esse é o princípio do egoísmo, o princípio do orgulho que nós temos. E ali a gente começa a entender que a gente está nessa condição, e quando a gente começa a melhorar, nós começamos a valorizar o do outro também. Aí você come do bolo e fala assim, não, o seu está muito gostoso também. Pelo menos o também, né? E não o meu é mais gostoso. Aí faz essa diferença. Porque a gente às vezes, a gente faz um trabalho em conjunto com um monte de pessoas. Eu não conseguiria sozinho, mas eu viro e falo assim, na hora que deu certo, eu viro e falo assim, viu o que eu fiz? Se não fosse eu, ninguém tinha feito. Foi o conjunto que fez. Se dá errado, eu viro e falo assim, tá vendo o que eles fizeram errado? Aí a gente precisa começar a olhar como a gente fala. De acordo com o que a gente está falando, é a forma como nós estamos realizando as coisas da nossa vida e as pessoas vão afastando de nós, porque a gente nunca valoriza o do outro. A gente nunca olha que o outro também é capaz, somente a gente. Aí nós estamos aqui deixando nossa personalidade, nosso personalismo falar primeiro. Nosso ego está na frente e esse ego vai ser machucado. E ali é triste quando uma pessoa vem e nos coloca no lugar, então, a gente nem perdoa essa pessoa. A gente ainda se coloca no lugar da vítima. Visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os princípios da verdadeira caridade,
que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. A benevolência é quando a gente vê as qualidades no outro, né? A gente faz o melhor para as pessoas. A indulgência, a gente tem misericórdia com as pessoas. A abnegação, vou até olhar, nem vou cair na besteira de falar errado aqui. Na abnegação, eu sei para mim, mas não estou sabendo falar. É o desprendimento, né? O altruísmo, que supera as tendências do egoísmo e da personalidade. E o devotamento é o grande empenho com generosidade. São sacrifícios em muitas ocasiões. Então, olha só, né? Devotamento, quando a gente empenha, a gente é generoso. A gente é generoso. E a abnegação, quando a gente tem ações com desprendimento, com dedicação, por uma causa ainda maior, né? O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Então, essa extensão desse amor vem da benevolência, da indulgência, da abnegação e do devotamento. Olha que a caridade está aí, repleta, né? Repleta de bondade. Quando a gente consegue ser benevolente, indulgente, ter essa abnegação e devotamento, nós estamos amando. Nós estamos além ainda desse amor. Porque aí a gente consegue fazer a caridade sem livre da gente colocar qualquer coisa nossa. Espera aí, gente. Ai, desculpa, obrigada. Ah, Deus me dá saúde, amém. Foi bom esse espirro, gente. Nó limpou tudo. Então, a gente consegue fazer a caridade e consegue amar quando nós juntamos esses 4 itens. Eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Era para que eles pudessem entender, ele dá uma característica para que pudessem entender um pouquinho do que é Deus. Que tudo isso está dentro de nós, porque Deus já nos fez perfeito. Outro dia, uma pessoa veio falar comigo que queria colocar um cabelo, aquele dread, no seu cabelo. Não tenho nada contra. Mas aí eu estava conversando com ele, falei, e ele está agora começando, mudando a sua, está aí no período de 16 anos, 17 anos, e então eu estava falando com ele, pensa,
Por que você quer colocar esse tanto de adorno em você? O que você busca? Porque essa idade é a idade que está descobrindo, que quer fazer parte de um ciclo de pessoas. E aí eu perguntei para ele, pensa, Deus nos fez perfeito. Tudo está aqui dentro. E às vezes a gente quer colocar aqui fora, porque quando a gente vai lá cortar o cabelo, a gente se arruma todo, a gente está mostrando assim que a gente está mudando, né? Que dentro da gente está falando assim, eu quero mudar, eu quero melhorar. Será que vocês sentem isso? Toda vez que eu vou lá fazer um corte diferente, eu estou dizendo para mim, eu estou fazendo uma coisa diferente em mim. Eu quero mudar. E às vezes é mais fácil a gente mudar do lado de fora. E às vezes a gente tem que olhar que o que está querendo, gritando, é aqui dentro. Então são valores que estão mudando, são forma de ver as coisas, de ver o mundo, de ver o sofrimento, de ver a alegria, de ver a sociedade, de ver todas as coisas, de ver a dor de uma forma diferente. Só que é mais fácil a gente trazer aqui para fora. E aí a gente quer colocar um tanto de brinco, a gente quer colocar um tanto de pista, a gente quer colocar um tanto de cabelo, a gente quer fazer um monte de coisa que vai estar mostrando assim, olha, eu mudei, é o que eu coloco, eu olho para o espelho e falo assim, mudei. E essa mudança, ela quer ser feita aqui dentro. E é isso que eu estava trazendo para ele. Pensa, observa. O que está querendo mudar é aí dentro. São valores que você está querendo, está percebendo, mas não está sabendo entender esses valores aí de dentro. Você não precisa de colocar essas coisas. Pensa se precisa colocar, porque ainda corre aqui o risco de de falar que eu estou com preconceito. Não é esse caso de preconceito, mas de a pessoa se avaliar, de olhar para dentro e de ver o que é que aquilo lá dentro está gritando. O que está querendo falar, né? E eu falei com ele assim, pare e escuta o que dentro de você está dizendo, para que você não precise, você consiga entender o que está aí dentro, entender qual valor está sendo falado, o que quer ser mudado, e você não fique só com as coisas exteriores, porque é muito mais fácil a gente mudar o exterior e não mexer no interior. Igual o dia que eu falei do copo que a gente mistura e aí o barro lá de baixo começa, o copo com água suja, né? A gente deixa ele quietinho, decanta, o sujo fica lá no fundo. E quando a gente vai falar sobre nós, descobrir quem somos nós, a gente precisa mexer esse copo. E quando mexe, sobe, vem à tona o que estava lá quietinho. Mas que bom que a gente tem condição de limpar até esse que estava lá quietinho. É essa limpeza que a gente faz aqui dentro, de mudar essa condição nossa para essas características da benevolência, da indulgência, da abnegação, do devotamento. Então imagina, né, a gente ser benevolente conosco, a gente ser indulgente conosco, a gente saber que a gente erra, mas que a gente pode começar a acertar. Então a gente começa que a gente é fraco, mas que a gente é só um momento. A gente é forte, na verdade a nossa essência é forte, a nossa essência é boa, a nossa essência é inteligente, porque são características de Deus. Justo, benevolente. Nós não chegaremos a ser Deus, mas nós temos todo esse princípio dentro de nós. O
O amor está aí dentro, está aqui dentro. Então a gente às vezes se sente até fraco. E a gente acha que a gente está como se a gente tivesse não acreditando. A gente vira até uma briga dentro de nós com tudo isso. Mas, na verdade, nós estamos olhando aqui para dentro, nós estamos nos descobrindo. E nós somos humanos. Não adianta a gente querer que seja, a gente vai descobrir aqui dentro que só tem bondade. Se a gente fosse essa bondade toda, nós seríamos anjos, nós não estaríamos aqui. Então, ser benevolente conosco é ter caridade para conosco. E se a gente tem essa caridade para conosco, nós vamos ter essa caridade para com o outro. Aí nós vamos conseguir amar os nossos inimigos. A ponto de olhar para aquele que nos fizeram mal e falar assim, qual que é a benevolência ali? Qual que é a indulgência que eu tenho que ter para com ele? Qual que é esse devotamento e essa abnegação? Então, o que tem que mudar aqui dentro para eu conseguir fazer essa mudança aqui fora? E ali a gente começa a não bater de frente com mais ninguém. Porque se aqui dentro tiver cheio de raiva, o que vai sair? Raiva. Não vai sair. É igual você planta. O povo tem uma frase que fala assim, né? Que a gente planta... O quê? A gente planta vento e colhe tempestade? É assim, não é? Isso mesmo, gente? Acerta aí. E aí, isso é que vai nos mostrar como nós estamos, quem somos nós. Porque quando contava para vocês, quando a gente está numa reunião de desobsessão no centro, a gente só consegue ajudar aquele espírito que vai lá com os nossos sentimentos verdadeiros, não o que eu falo, não o sentimento que eu fico aqui demonstrando. Eu só consigo ajudar ele no que eu tenho de verdade aqui dentro. Então, se eu tenho amor aqui dentro, ele vai sentir esse amor. Se eu só tenho raiva, mais raiva ainda eu dou para ele. Mais força ainda ele tem. Porque ele também tem raiva, ele também tem todos esses sentimentos que nós temos. E nós até atraímos eles para perto de nós, porque nós também somos que nem eles. E aí a gente vira e fala assim, mas é o demônio, é o diabo que está ali. Ele só está perto de nós porque nós também somos iguais a eles. E é isso que a gente precisa entender, que é lei de atração. Nós atraímos aquilo que nós somos, aqueles conforme nós somos iguais. Então eles estão próximos de nós, têm acesso a nós. E se ele é o nosso inimigo, então ele tem acesso livre. Porque eu também tenho os mesmos sentimentos que ele, eu ainda continuo fazendo mal, eu ainda continuo fazendo as coisas atrapalhadas, eu ainda continuo não mudando moralmente. Desculpa, gente. Só quando a gente começa a fazer essa mudança e descobrir o amor que há dentro de nós, que Deus plantou, que Deus fez, com muito amor que Ele fez,
Ele criou tudo que ele criou nesse mundo com muito amor. Foi com muito amor. Então nós somos essa essência do amor. Nós aqui estamos na frequência errada. Por isso que a gente ainda está ainda na raiva, no ódio, na ignorância, no pessimismo, na tristeza, na angústia, na fraqueza. Porque está na sintonia errada. Está não está na frequência certa. É só voltar, igual o rádio que está chiando, vamos colocar ali na frequência certa. Vamos nos descobrir. Que delícia a gente nos descobrir. É muito bom nos descobrir. Saber quem somos e quantas qualidades que temos. Quantas virtudes nós temos. E as vicissitudes nós vamos descobrir para que a gente possa educar. Porque deixar de ter, acho que a gente ainda não vai conseguir deixar de ter as vicissitudes, mas nós podemos educá-las. Então, que nós nos preparemos, nos abracemos, nos amemos mais, para poder amar o outro. E aí poder dar esse abraço coletivo, que quando começou a nosso culto, eu falei que eu estava com muita vontade de abraçar todas essas pessoas que estão perdendo os entes queridos. Todas essas pessoas. Poder levar para elas, sabe, um refrigério. Levar para todos esses que estão doentes no hospital, que às vezes está ali tão ansioso, com tanto medo, porque ainda, se nós que somos espíritas, às vezes nós estamos com medo de morrer, que a gente sabe que não vai morrer, imagina quem não é. Então, o que eu posso falar? Eu vou julgá-los? Está com medo mesmo. Você vê que Chico, quando estava no avião, que ele ficou lá, o avião teve turbulência, ele ficou com medo de morrer, falou, estou com medo de morrer. Então, Chico, na sua simplicidade, ele estava dizendo ali o que as pessoas, ele estava sendo... como que é a palavra? Ele estava falando com as pessoas que ele também sentia as mesmas coisas. Ele não estava ali dizendo, não, eu não tenho medo. Quem somos nós? Empatia que fala, né? Então ele estava ali naquele momento dizendo, eu também estou com medo, eu também não sei o que vai acontecer. Ao longo do tempo, dos anos que ele foi vivendo, ele foi criando ainda mais essa capacidade de perceber a morte e não ter mais aquele medo que ele teve. Então é assim que nós vamos evoluindo, é assim que nós vamos aprendendo. Não adianta a gente querer já nascer assim, nem dera. Então, querer dar um abraço naquelas pessoas e que elas pudessem sentir tranquilidade para poder passar por esse momento e a medicação fazer efeito, os médicos não terem tanto trabalho, né? Os médicos, os profissionais poderem atuar ainda melhor, porque o cansaço deles é grande e é por eles que eu rogo as bênçãos de Deus e por todas essas famílias que estão dando um adeus por um longo tempo ou por pouco tempo, não sabemos. Que daqui a pouco nós vamos estar todo mundo junto de novo no plano espiritual, com Covid ou sem Covid, porque a única coisa que nós sabemos é que nós vamos morrer. Morrer para essa terra,
Morreu o corpo de carne, porque o espírito não morre. Então, que nós possamos sentir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhar essa presença para todos estes que estão nos hospitais, para todas as famílias, em todas as casas onde as pessoas estão sentindo dores, se recuperando, fazendo tratamentos. Que nosso Senhor Jesus Cristo coloque a mão no lugar onde a pessoa mais precisa e que ela possa se sentir amparada. A todos os nossos amigos desencarnados, todos esses que ainda nos têm ainda como inimigos, que eles possam perceber a nossa mudança, que eles possam se libertar e seguir um caminho junto com Jesus, deixando esse mundo e indo para um mundo melhor, onde continuarão mudando o pensar, o sentir. Ó meu Jesus, auxilia a todos, nós estamos aqui. E que nós possamos fazer uma grande corrente de amor, junto com todos que estão fazendo oração, em todos os lugares desse planeta. Que nós possamos fazer parte desse universo que está todo empenhado em ajudar a todos que aqui estamos. Todo esse plano espiritual empenhado em nos ajudar a saber passar por tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É uma música aqui, ó. Que é uma música muito linda. Que ela fala, nem que passe 100.000 anos. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. Nem que passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou te encontrar. Nem que seja duras penas, vou conquistar a harmonia. E eu sei que algum dia ainda vou viver a vida, Ele tem, Terezinha. E nós vamos estar todos unidos.
a chama do amor, essa que faz a gente estar vivo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós. Tenhamos bons sonhos, bom sono. Que durante o nosso sono, o nosso corpo se refaça, revigora nossa força, nossa coragem, nossa confiança. E o nosso espírito, nós enquanto espírito, possamos estar juntos, os mentores espirituais que vêm trazer para nós tudo aquilo que nós já somos. Nós somos luz, nós somos amor, nós somos bênçãos, nós somos muita coisa boa. Nós estamos junto de Jesus. E que se nós pudermos trabalhar em favor de todos, que nós possamos ser esse que vai servir junto com Jesus em favor de todos esses que estão precisando muito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Vamos juntos, unidos com Deus.